O que você faria se soubesse que amanhã, de manhã, começa o Armagedon? O que é que você faria? Consegue pensar nisso? A essa altura, nós saberíamos que o dia de hoje seria o último dia em que a população da Terra viu a luz do Sol. A essa altura também, nós já poderíamos nos aperceber que o nosso site, o jw.org, já estaria fora do ar há alguns meses, porque o governo proibiu. E a essa altura também, nós poderíamos estar numa época em que, depois de mais de 6.000 anos do governo de Satanás, cheio de maldade e sofrimento, nós estaríamos apenas a 14 horas perto do fim. Com certeza que seria muito bom, não é verdade? O interessante é que nós, os do povo de Jeová, nós aguardamos com grande expectativa esse dia chegar. No entanto, cada um deveria se perguntar: se o fim vier amanhã, será que eu serei um dos sobreviventes? Ou melhor, será que eu vou sobreviver aos últimos dias? Queridos irmãos, nesse discurso, nós vamos falar sobre uma destruição que houve no passado, numa cidade chamada Jerusalém. Nós vamos tentar ver como é que foram os últimos dias dele, que avisos eles receberam. Nós também vamos tentar entender quem sobreviveu naquela época e o que essa história tem a ver conosco. E depois, nós vamos responder a duas perguntas muito importantes. A primeira pergunta que nós vamos responder durante esse discurso será: que provas temos de que estamos a viver nos últimos dias? Será que existem provas palpáveis que deixam claro, que nos deixam sem dúvida de que nós estamos mesmo a viver nos últimos dias? A segunda pergunta que nós vamos considerar é: o que cada um de nós precisa fazer agora para sobreviver aos últimos dias? Bem, irmãos, como nós sabemos, já faz um bom tempo que as testemunhas de Jeová dizem que o fim está próximo e que dentro em breve haverá o fim desse sistema de coisas. Só que, por causa desse tempo que se vai passando, no ponto de vista humano, esse tempo já passou há muito tempo e até agora ninguém vê nada. Muitas pessoas, elas ainda se questionam: será que depois de tanto tempo que se passou, dá para acreditar que o fim virá mesmo? Será? E outras pessoas até vão mais distante ainda. Elas gozam com a ideia de que haverá um fim e por isso levam a vida de uma forma tão lastimável que deixa claro que eles nem estão nem aí para com o fim. E o mais perigoso de tudo isso é que esse tipo de atitude pode afetar também a cada um de nós, cristãos, testemunhas de Jeová. É por isso que, quando nós entendemos o que se passou lá na cidade de Jerusalém, nós vamos tentar ter uma ideia mais clara e todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto com certeza irão acabar. Então, para começar, nós vamos voltar a 2.000 anos, dia 11 de Nisan, numa terça-feira, 3 dias antes de Jesus morrer. Naquela altura, Jesus estava a sair do templo de Jeová com os seus discípulos. Só que os discípulos estavam completamente admirados com a beleza do templo. Então eles decidiram partilhar isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe qual foi a reação de Jesus? Por favor, pegue a sua Bíblia e vamos ler como é que Jesus reagiu àquela admiração que os discípulos tinham em Mateus capítulo número 24, versículos número 2. Mateus 24, 2. Vamos tentar descobrir qual foi a reação do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu também gostaria de pedir um favor para aqueles que têm Bíblia.
Se tiver alguma pessoa ao lado que não tem Bíblia, então tente acompanhar com ele para todos nós tirarmos o máximo proveito desse discurso, porque ele é realmente muito importante. Então vamos ver a reação de Jesus em Mateus capítulo 24, versículos número 2. Em vista disso, ele, nesse caso, Jesus, disse-lhes: não estão a ver todas estas coisas? Digo-vos a verdade, de modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Essa resposta de Jesus foi realmente preocupante para os discípulos. Por quê? Porque Jesus estava a dizer a eles que aquele templo que eles tanto admiravam, dentro em breve já não poderia estar mais aí. Nem poderia sobrar sequer uma pedra daquele templo. Ou seja, aquele templo poderia desaparecer, poderia ser destruído. Então, isso puxou a curiosidade dos discípulos. Eles estavam a se perguntar como é que é possível um templo de Jeová ser destruído? Será que isso é possível? Então, essa preocupação dos discípulos lhes fez fazer uma questão a Jesus muito interessante que encontramos no versículo número 3. Eu peço que vocês, por favor, acompanhem a leitura do versículo número 3, mas nós vamos começar a ler apenas na parte B, ao meio do versículo. A pergunta que os discípulos fizeram foi: diz-nos, quando é que acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e do final do sistema de coisas? Então, os discípulos ficaram preocupados. Eles queriam saber quando é que o fim viria. A resposta que Jesus deu mudou o futuro deles. Eles conseguiram perceber o que deviam fazer se quisessem sobreviver ao fim. Então, o que Jesus fez? Jesus deixou claro que eles poderiam ter várias provas que poderiam indicar que eles estão perto do fim. Que provas são essas? Nós vamos apenas ler algumas provas. Por exemplo, no versículo número 6 e o 7, Jesus deixou claro algumas provas, algumas coisas que deveriam acontecer antes da destruição da cidade de Jerusalém. Então eu peço, por favor, que os irmãos acompanhem também esses versículos. Capítulo número 24, versículo número 6 e o versículo número 7. Vocês ouvirão falar de guerras e notícias de guerras. Tenham cuidado para não ficarem apavorados, pois estas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Os irmãos conseguiram perceber 3 acontecimentos que Jesus disse que poderiam suceder, mas antes do fim de Jerusalém? Jesus disse que poderia haver guerra, falta de alimento e terremotos. Mas talvez a pergunta que nós nos fizemos é: será que isso aconteceu? Será que a profecia de Jesus se cumpriu mesmo? Com certeza que sim. A história deixa claro que essas coisas aconteceram mesmo antes da destruição de Jerusalém. Por exemplo, em relação às guerras, na cidade de Gália, aconteceu guerras no ano 39 a 40 era comum. Em Judeia, houve muitas guerras e até guerras étnicas, no ano 50 a 66 era comum. Em relação à falta de alimentos, houve falta de alimento no Egito e na Grécia, no ano 42. E em relação aos terremotos, também houve na cidade de Roma, no ano 54. Então, aqueles discípulos, quando começaram a ver esses sinais a acontecerem, eles já sabiam que estavam perto da destruição de Jerusalém. Eles sabiam que mais tarde ou mais cedo o fim poderia chegar. Mas será que Jesus só falou de coisas ruins que poderiam acontecer? Não. Por exemplo, o versículo número 14, Jesus Cristo disse que poderia acontecer também algo muito bom. O que é? Por favor, peguem as vossas Bíblias e vamos acompanhar. Mateus capítulo 24, versículo número 14. Jesus disse: e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Jesus disse que antes do fim da cidade de Jerusalém, as boas novas teriam de ser pregadas em toda a terra habitada. Mas a pergunta prevalece: será que essa profecia também se cumpriu? Vamos deixar que um dos discípulos de Jesus responda, o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo número 1, versículo número 23. Vamos tentar perceber se realmente essa profecia de Mateus 24, 14 se cumpriu nos dias dele antes do fim. O livro de Colossenses, capítulo 1, versículo número 23, diz o seguinte: desde que naturalmente continuem na fé, estabelecidos no alicerce e firmes, sem serem afastados da esperança das boas novas que ouviram e que foram pregadas em toda a criação debaixo do céu. Destas boas novas, eu, Paulo, tornei-me ministro. Então, aí está, né? Naqueles dias, as boas novas realmente foram pregadas em toda a criação. É interessante, irmãos, que as palavras nesse versículo número 23, que o apóstolo Paulo escreveu, elas foram escritas no ano 60, era comum. E a destruição da cidade de Jerusalém aconteceu no ano 70, era comum. Isso significa que 10 anos após o apóstolo Paulo escrever essas palavras, o fim em Jerusalém chegou. E que dizer de hoje? Será que as boas novas já foram pregadas em toda a terra habitada e nós só estamos à espera do fim? Será? Bem, a Sentinela, 1ª de março de 2011, responde essa pergunta. No artigo de capa, uma profecia de extrema importância, há um anúncio global que diz o seguinte: falando de Mateus 24, 14, a Sentinela diz o seguinte: esse versículo profético está se cumprindo hoje. E você está envolvido nele, porque as boas novas incluem tanto um convite como um aviso. Ele apresenta a você uma escolha: aceitar o reino de Deus ou opor-se a ele. A escolha que fizer afetará a sua vida. Então aí está, meu irmão. Isso significa que há pelo menos 7 anos, as boas novas já têm sido pregadas em toda a terra habitada. E será que você ainda lembra o que vai vir depois das boas novas serem pregadas em toda a terra habitada? Segundo nosso Senhor Jesus Cristo, virá o fim. Então a pergunta é: será que o fim ainda está tão distante assim? Será que essa prova não deixa claro que estamos perto do fim? Com certeza que sim. E o interessante, irmãos, é que à medida que essas profecias foram se cumprindo lá na cidade de Jerusalém, eles viviam em certa tranquilidade, eles tinham uma relativa paz, porque as pessoas lá comiam, casavam, bebiam, faziam as coisas normais, assim como nós fazemos hoje em dia. Só que alguns cristãos começaram a se distrair, porque eles pensavam que, bem, embora essas coisas já estão a acontecer, mas o fim não está a chegar, então por que ficar atento? Vamos aproveitar mais um pouco. Alguns começaram a pensar assim. Por causa disso, o apóstolo Paulo ainda escreveu uma carta para aqueles cristãos, avisando neles ou mostrando a sua preocupação, porque alguns começaram a perder o senso de urgência e outros até acabaram se afastando totalmente da verdade. Então o apóstolo Paulo estava preocupado e ele aconselhou eles a não desistirem, porque faltava um pouquinho de tempo para o fim chegar. E como nós sabemos, a destruição de Jerusalém chegou numa hora em que ninguém contava, em que as pessoas mais atentas conseguiram sair antes da cidade, conforme a orientação de Jesus, e elas foram salvas. Mas aquelas pessoas que desconsideraram os avisos, infelizmente, elas acabaram por ser destruídas. Então, surge a segunda questão: que provas temos hoje de que nós estamos a viver nos últimos dias? Nós acabamos de ver que lá na cidade de Jerusalém eles realmente tiveram muitas provas, mas mesmo assim alguns ainda ignoraram essas provas e perderam a vida. Mas e hoje?
será que nós temos provas claras de que nós estamos mesmo a viver nos últimos dias? Com certeza que sim. Por exemplo, nós vamos fazer uma breve consideração do livro de 2 Timóteo, capítulo número 3. À medida que nós formos lendo esses versículos, irmãos, podem tentar imaginar se essas coisas têm acontecido ou não. E esse texto vai nos deixar muitas provas de que nós estamos a viver nos últimos dias. Mateus, ou 2 Timóteo, melhor dizer, 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 1 ao 5. Já apanhou? Então, por favor, acompanhe a leitura. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porém, fica a saber que nos últimos dias, Paulo estava a falar dos nossos dias, haverá tempos críticos difíceis de suportar. Pois os homens serão extremamente egoístas, afeiçoados ao dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, odiarão o que é bom, serão traidores, teimosos, cheios de orgulho, mais amigos do prazer do que de Deus, e manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Destes, afasta. Querido irmão, querida irmã, querido assistente, depois de lermos essa profecia do apóstolo Paulo, será que você conseguiu notar alguma coisa nesses versículos que estão acontecendo hoje? Se você não conseguiu, pode colocar a mão no ar. Será que essas coisas não acontecem exatamente como o apóstolo Paulo escreveu? Porque o apóstolo Paulo disse que quando essas coisas estiverem a acontecer, é um sinal claro de que nós estamos a viver nos últimos dias. Por exemplo, o versículo número 2, ele disse que haveria pessoas desobedientes aos pais. Será que os irmãos não têm visto isso? Hoje em dia, irmãos, filhos de 4 anos, ou até menos, já dão ordem nos pais. Um artigo de A Sentinela disse que uma vez um filho de 8 anos, sem mais, sem menos, chegou nos pais e disse: pai, mãe, eu vos odeio, vocês mandam muito. Será que isso não é uma prova clara de que existem pessoas, existem filhos desobedientes aos pais? Com certeza que sim. Por outro lado, o versículo mostrou também que, o versículo número 3, poderia haver pessoas desnaturadas. Essa expressão pode ser vertida como sem afeição natural, ou seja, sem amor ao próximo. Hoje em dia, há famílias que infelizmente têm muitos problemas por causa de não demonstrarem amor ao próximo. Às vezes até a violência familiar tem sido muito constante por causa do amor ao próximo. Só para os irmãos terem uma ideia, há poucos meses, um marido foi numa televisão nacional queixar porque a mulher lhe bateu. Outra coisa que tem acontecido também é que muitos pais chegam a maltratar os filhos de tal modo que até nós ficamos admirados. Começamos a nos perguntar: será que esse pai ama mesmo o filho? Será que isso não é uma prova de que estamos a viver nos últimos dias? Por outro lado, o versículo mostrou também que poderia haver pessoas mais amantes de prazeres do que de Deus. Será que o irmão já viu isso? Eu, há algumas semanas, estava a falar com uma menina de 17 anos, porque ela estava a beber, estava a fazer uso de bebida alcoólica. E eu notei que ela estava a sentir tanto prazer naquilo que eu perguntei: mas você tem 17 anos, por que você bebe? Irmãos, ela pegou na garrafa de cerveja, olhou e disse: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Irmãos, quando essas coisas acontecem, é melhor nós não olharmos levianamente.
nós não podemos olhar nessas coisas como coisas normais. Não. Isso são sinais claros de que nós estamos a viver nos últimos dias. É verdade que nós já estamos habituados com certas coisas por causa da frequência com que acontecem. Mas nós não podemos nos esquecer de que isso são provas de que estamos a viver nos últimos dias. É por isso que nós devemos estar continuamente atentos, reconhecer os sinais, porque o fim está próximo. Nós até podemos ilustrar essas provas de que estamos a viver nos últimos dias com pontos de referência. Por exemplo, se alguém estiver lá na nossa casa em que nós vivemos e quer chegar aqui no Salão do Reino, vamos imaginar que essa pessoa não conhece. Para ela chegar aqui, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar ponto de referência. Talvez vamos dizer na pessoa, olha, chega naquela estrada asfaltada, pergunta onde é que é a paragem do Debeste. Depois de chegares na paragem do Debeste, pergunta onde é que é o campo dos Begué. Quando chegares aí, tenta saber onde é que é a rua do Muxingola. A rua a seguir é a rua do Salão do Reino. A pessoa, como já está a vir, o que é que ele primeiro vai perguntar? Onde é que é a paragem do Debeste? Quando ele chegar na paragem do Debeste, ele já sabe que conseguiu encontrar um ponto de referência. Ela sabe que está próximo de chegar aqui no Salão do Reino. Depois, se ela chegar no campo dos Begué, ela sabe que está mais próxima ainda. E quando chegar na rua do Muxingola, muito mais próximo. Mas agora imagine, irmãos, que essa pessoa já chegou na paragem do Debeste, mesmo sabendo que o próximo passo é chegar no campo dos Begué, ela apanha um táxi para lá atrás, no Papá Simão. Essa pessoa vai conseguir chegar aqui? Com certeza que não. Por quê? Porque ignorou os pontos de referência. Então, se nós não conseguirmos discernir essas provas de que estamos a viver nos últimos dias, nós vamos ser como aquela pessoa que ignora os pontos de referência. E com certeza que Jeová não vai nos poupar. A segunda pergunta que nós deixamos ao ar é o que cada um de nós precisa fazer para sobreviver aos últimos dias. Porque nós já acabamos de ver provas claras, já não temos dúvida de que nós estamos a viver nos últimos dias. Então agora, o que é que o irmão ou a irmã deve fazer para conseguir sobreviver aos últimos dias? 3 coisas podem nos ajudar. A primeira é nos esforçarmos a ser uma pessoa melhor, cada vez melhor. Como assim? Por favor, peguem a vossa Bíblia e vamos até o livro de 2 de Pedro. O livro de 2 de Pedro, capítulo número 3. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo número 11 e o 12 a parte A. Esse texto diz o seguinte: visto que todas essas coisas serão assim dissolvidas, ou seja, visto que o fim vai mesmo chegar, pensem no tipo de pessoas que devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, enquanto aguardam e tenham bem em mente a presença do dia de Jeová. Então, nós devemos nos preocupar a cada dia que passa sermos pessoas melhores. Se o dia de hoje terminar, o nosso alvo deve ser, não, amanhã eu vou fazer melhor do que eu fiz hoje. Mas nós não estamos a falar ser melhor aos olhos dos humanos, não. Estamos a falar ser melhor no ponto de vista de Jeová. Queremos ser pessoas melhores. Então isso significa que nós devemos nos perguntar: quem eu sou? Como é que eu estou a fazer a vontade de Jeová? Será que eu estou mesmo a me qualificar para sobreviver aos últimos dias? Será que o meu comportamento, as coisas que faço, deixam claro que eu estou ciente de que estamos nos últimos dias e eu quero sobreviver? Com certeza que se nos esforçarmos a ser pessoas melhores, poderemos ter certeza que vamos sobreviver aos últimos dias. A segunda coisa é nos esforçar a manter o senso de urgência. Isso significa que nós devemos resistir àquela tendência de pensar que o fim está distante. Não, o fim não está distante. O fim está cada vez mais próximo.
Porque se nós pensarmos que o fim está distante, nós não vamos levar a verdade a sério. E isso pode ser fatal para cada um de nós. E, terceiro, devemos nos esforçar a cuidar bem da nossa espiritualidade. Isso significa que a primeira pessoa a se preocupar para estar aqui nas reuniões deve ser nós mesmos. A primeira pessoa que deve se preocupar a orar com regularidade deve ser nós mesmos. A primeira pessoa que deve se preocupar a pregar as boas novas deve ser nós mesmos. Então, essas três coisas, ser uma pessoa melhor, nos esforçar a manter o senso de urgência e cuidar bem da nossa espiritualidade, com certeza que vai nos ajudar a sobreviver aos últimos dias. Portanto, irmãos, será que você consegue lembrar o que nós acabamos de aprender? Consegue lembrar? Nós conseguimos ver com a história da destruição da cidade de Jerusalém que a nossa sobrevivência depende muito de como nós vamos discernir a urgência dos tempos em que vivemos. Nós também vimos provas claras de que nós estamos a viver nos últimos dias. Por exemplo, algumas características que aparecem no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, nos provaram que realmente os tempos que nós estamos a viver são urgentes. Nós estamos a viver nos últimos dias. E aprendemos também que três coisas podem nos ajudar a sobreviver aos últimos dias. Quais são? Ser uma pessoa melhor, manter o senso de urgência e cuidar bem da nossa espiritualidade. Portanto, irmãos, se você está sentindo que precisa fazer mais para Jeová, se você está sentindo que está fraco em sentido espiritual e que precisa melhorar, se você já estuda a Bíblia há alguns anos e ainda não tomou posição, se você está numa condição de desassociado ou desqualificado, se você está a sentir que a verdade está a perder o sabor, se você está a sentir que ficar aqui no salão do reino se sente como um peixe fora d'água, então, meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a hora de agir. Não há tempo a perder. Nós já estamos no fim, porque quando o fim chegar, não haverá tempos para arrependimento. Portanto, continue a amar a Jeová de todo o coração. Faça as boas novas o teu maior desejo. Pregue ao máximo as boas novas do reino, o máximo que puderes. Não aceite que ninguém te tire daqui. Nós já estamos no fim. E que a nossa determinação seja a mesma que está aqui no livro de 2 de Pedro, capítulo número 3, versículos 14. Vamos ler esse texto. 2 de Pedro, capítulo número 3, versículos 14. Esse texto diz o seguinte: portanto, amados, visto que aguardam estas coisas, façam o máximo para que ele finalmente vos encontre sem mancha, sem defeito e em paz.